Bem-vindos ao Politicano com Jack. Hoje eu vou fazer um vídeo sem vinheta, sem música, sem recorte, porque eu quero tratar desse assunto da maneira mais direta e objetiva possível, porque eu considero um assunto de extrema importância. Eu não ia falar disso no vídeo de hoje, porque esse assunto transcende muito a política, mas eu achei importante já falar disso de uma vez e aproveitar que o pessoal ainda está comentando sobre isso. Para quem ainda não sabe o que aconteceu, o PGE, o Procurador-Geral da República, abriu uma investigação contra o Monark, um dos integrantes do Flow Podcast, e contra o deputado federal Kim Kataguiri, por supostamente terem feito apologia ao regime nazista, durante uma entrevista nesse podcast, no Flow Podcast. E aqui eu já vou deixar bem claro que a minha intenção não é julgar esse caso, não é julgar nenhum dos dois, até porque eles já estão sendo julgados, O Monark, então, que cometeu mais equívocos, digamos assim, durante a fala dele, foi julgado com muito mais rigor. E ele já está pagando o preço disso. Então, em menos de 48 horas, ele foi julgado, condenado e está pagando o preço. E aí vem a questão, um problema extremamente importante, perigoso, e que veio às claras junto com essa questão, em torno do Flow Podcast do Monark, e que não está sendo discutida. O júri popular. E no primeiro momento pode até parecer que é muito bom isso, que é uma ideia interessante. Não precisa do judiciário, não precisa de pessoas que possam ser compradas, parciais, milhares de pessoas anônimas, naturalmente por causa de preceitos culturais, sociais, por si só atacam e condenam, de certa forma, excluem socialmente uma pessoa por algum ato ou algum discurso. Só que na prática não é tão bom assim. Por um simples fato, o júri popular não se preocupa com a intenção, porque a intenção dá trabalho de ser analisada. Quando você entra no questionamento da intenção da pessoa, abre muita margem, fica muito difícil de viralizar e impor esse tal tribunal popular. E se você pensar com cuidado nesse assunto, é absurdo porque até homicídio, que é um crime grave, você tem uma divisão do homicídio culposo e doloso. Então, quando você tem um júri anônimo que se adapta de maneiras inesperadas a certos contextos e que ditam uma lista, uma tabela do que pode ser dito, das palavras, dos termos, muito mais do que a intenção, você vela os reais criminosos, porque esses não vão falar mesmo. Esses que realmente têm pensamentos criminosos e muitas vezes atitudes, esses estão quietinhos. Quando você prega um conjunto de ações, palavras, e não as intenções, você está sim criando uma censura burra que vai causar injustiças, está causando. Eu falei que não ia jogar o Monark, mas é difícil para mim dizer isso porque eu não consigo deixar de imaginar todas as pessoas, todo o espaço que esse cara abriu na internet, toda a relevância que ele trouxe para diversas ideologias religiosas, políticas, trouxe para a ciência, trouxe para a religião. Tudo que esse cara vem construindo junto com o Igor no Flow Podcast está sendo jogado no lixo, porque supostamente ele estava fazendo uma apologia ao nazismo. E eu não tenho medo de dizer a palavra não. Isso tem muito a ver com o que eu falei no meu vídeo de segunda-feira, por incrível que pareça. Porque eu vi muitos, antes de gravar esse vídeo, eu vi uma dúzia pelo menos de comentários a respeito do tema, de jornalistas e de pitaqueiros. Mas não vi ninguém falar do perigo que está sendo esse tribunal popular que está sendo instituído na nossa sociedade, e não é só no Brasil. Isso é um fenômeno mundial e eu acho que as pessoas ainda não se deram conta do perigo que é isso. Porque uma censura feita por um regime ditatorial é um pequeno grupo que segue ordens de um ditador. Quando você tem um tribunal que é composto por milhares de pessoas anônimas, quando isso estiver realmente enraizado na cultura, vai ser muito, muito mais difícil de desvincular.
E os limites do que vai ser censurado não é você ou eu que vai decidir. É esse coletivo anônimo que pensa diferente do indivíduo. Então, imagina só o nível de censura que a gente vai passar a ter. Mais uma vez, toda a questão, toda a polêmica que está sendo feita aqui, por incrível que pareça, não é por causa do nazismo. Toda a polêmica, tudo o que está acontecendo tem a ver com o capital social. Porque todo mundo sabe que é um assunto unanimemente rechaçado. Então, quando aparece os jornais, aparece um monte de político, o ministro da STF, dizendo expressamente que é contra o nazismo, ok, todo mundo já sabe. E mesmo que você não seja contra, você não vai vir a público falar, defender o contrário. Então, por que num assunto como esse, várias pessoas vieram agora se declarando? É capital social, visibilidade em cima de um assunto que as pessoas já sabem a opinião das pessoas públicas. Ou então por medo. Se eu não falar isso, se eu não demonstrar que eu realmente sou contra o nazismo, as pessoas podem pensar que eu sou a favor. Então a gente está criando uma cultura do medo, a gente está criando um tribunal popular, e isso é extremamente perigoso para a real liberdade, não a falsa liberdade. Porque em momento nenhum eu estou dizendo que o monarca não deve ser recriminado por ter falado coisas absurdas. Eu estou dizendo que a proporção do que está sendo dito, o que está sendo reverberado em torno do assunto, é muito maior do que deveria, porque qualquer um que conhece minimamente o monarca, acompanhou minimamente os programas dele, sabe que ele não é um nazista. Então, ele foi ingênuo, ele foi obtuso ao tratar do assunto de uma maneira leviana, tentando enquadrar dentro de um outro contexto que é a liberdade. E a verdade é que o que está sendo discutido aqui é a liberdade, não de falar absurdos sobre um regime genocida, mas sim a liberdade de poder assumir que errou, pedir desculpas e fazer melhor. Eu falo isso no meu primeiro vídeo. É uma das intenções que eu criei esse canal. A gente não pode começar a cultivar a cultura do medo. As pessoas têm que ter uma certa liberdade, uma certa autonomia para falar, e isso inclui o risco de falar besteira, sem ser completamente excluído socialmente. Porque, olha só, duas coisas aconteceram como resultado desse Tribunal Popular. Uma, ficou claro, ficou reforçado o quanto nojento, abjeto é o nazismo. Isso é ótimo. Né? Não teria esse holofote, não teriam as pessoas falando sobre esse assunto, esclarecendo esse assunto, se não fosse essa polêmica toda envolvendo o monarca. Em compensação, outros assuntos polêmicos vão começar a sumir das plataformas, das análises, dos discursos, porque as pessoas vão ficar com medo de serem mais interpretadas e serem canceladas pelo Tribunal Popular. Vocês estão entendendo o problema aqui? Como vários assuntos que eu já discuti no canal, o problema é o limite. E, na minha opinião, a gente está passando muito do limite. Essa reação extravagante, muito pesada em cima do flow, para mim é um sintoma claro de que a gente já está passando muito do ponto. E eu sei que falar certas ideias, e aí não precisa ser necessariamente em relação à política, em relação a qualquer coisa. Você começar a suplantar ideias perigosas, né, que possam reverberar diante da ignorância, porque ideias perigosas como essa, elas só prosperam diante da ignorância. Né? Ninguém em sã consciência que tem um mínimo de entendimento histórico vai apoiar uma coisa louca como essa. Então, o assunto reverbera na ignorância e a gente vai ampliar a ignorância a partir do momento em que os comunicadores começarem a ficar com medo de tocarem em assuntos polêmicos. Então, realmente, tem que reprimir, mas na devida proporção da intenção, para não criar censura. E o outro ponto a gente está dando muita relevância a isso, porque realmente é um caso claramente polêmico, e a gente está deixando passar
outras ideias extremamente perigosas que estão acontecendo agora. Você quer ver uma ideia que está permeando, que está crescendo, ganhando volume e hoje está matando pessoas no Brasil e no mundo todo? Os antivacinas. A gente ser leniente, dizer que a liberdade da expressão, esse monte de fake news que estão rodando em torno desse assunto, está provocando morte, está cultivando uma ideia extremamente perigosa que vai levar muitos pais a deixarem de vacinar os seus filhos, não só contra a Covid, mas contra sarampo, contra a paralisia infantil. Olha o retrocesso que a gente está vivendo. Então, esse é um momento oportuno para falar de tudo isso. O quanto a gente está dando relevância a assuntos que são extremamente polêmicos só porque isso está dando um retorno social e o quanto a gente está deixando de lado assuntos extremamente importantes porque liberdade de expressão, a ideia de que existem duas ciências hoje está plantada na cabeça de muita gente. Esse absurdo que vai causar um retrocesso de magnitudes difíceis de se calcular está se permeando nesse exato momento. Então você que acompanhou tudo isso que aconteceu com o Monark, que está acontecendo com o Kim, e está achando bom, está achando interessante, né, o assunto do nazismo ter todo esse impacto e reforçar a sociedade o quão hediondo isso é, toma cuidado, porque uma outra ideia extremamente perigosa está se suplantando no lugar, que é o Tribunal Popular. E outras tantas, como o movimento antivacina, estão ganhando espaço por causa disso. Olhe o que está acontecendo, dê 2 passos para trás, olhe o cenário da sociedade como um todo e veja o que aguarda a gente num futuro próximo. Obrigado pelo tempo de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.